Aqui novamente, dando continuidade à série de vídeos aqui para a instalação do Ecolink no Raspberry. Ok? Para instalar o Ecolink no Raspberry, nós vamos precisar fazer uma série de passos que são importantíssimos. Antes eu preciso informar para vocês o que é o SVX Link. O SVX Link é exatamente o aplicativo que vai fazer a função do Ecolink no Raspberry. Ele é que vai nos permitir se conectar ao Ecolink. Ok? O SVX Link ele foi criado por esse radioamador Sierra Mike 0 Sierra Victor X-Ray. Ok? Aqui tem uma página oficial. E antes de acessá-la, eu quero mostrar para vocês que ele é um projeto que já está há alguns anos aí, está bem adiantado. Ele iniciou no SourceForge, ok? SourceForge.net, ainda tem arquivos lá de versões anteriores, mas ele agora está aqui no GitHub, ok? Então, você acessando o GitHub tem todas as informações a respeito, inclusive você pode baixar o SVX Link na última versão, no formato zip ou no formato tar.gz, ok? E aqui tem os módulos do Ecolink, né? Os módulos do SVX Link. E aí tem o módulo help, módulo parrot. Esse módulo parrot é um módulo tipo aquele ecoteste. Nós nos conectamos, porque o parrot ele é para fazer autoteste do sistema funcionando. E aí tem o módulo Ecolink, propriamente dito, que é esse que vai fazer a conexão do Raspberry com os servidores do Ecolink. Tem o DTMF Repeater, ok? Esse aqui ele é o que faz a interpretação de quando nós acionamos o comando DTMF pelo teclado do rádio. E aí tem tantos outros aqui que muita gente na instalação acaba por desativar esses recursos aqui porque não sabe como fazê-los funcionar em conjunto, tá? Aí temos também a Quitel. Quitel é uma interface gráfica para o Ecolink, porque o SVX Link, na verdade, interface gráfica para o SVX Link, tá? Quando eu falar Ecolink aqui, eu estou me referindo ao SVX Link. E o SVX Link não tem uma interface gráfica, tá? Ele vai ter aquela tela preta ali com algumas coisas passando, algumas informações de acordo com o que está acontecendo. O Quitel ele vai te permitir adicionar uma interface gráfica semelhante a essa aqui do Ecolink lá no SVX Link. Mas eu não acho eu particularmente não acho vantagem, porque se você está criando ele para ser um link, você não vai ficar ali de cara ali olhando para ele. E se assim você for fazer, ele só vai consumir mais memória, tá bom? Então aqui tem páginas de ajuda, tá, para configuração, ok, os downloads, etc, etc, etc. Percebam que o conteúdo aqui ele é em inglês, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, eu recomendo que vocês utilizem os recursos aí do oráculo da internet, tá bom? Se você vier, por exemplo, fazer uma pesquisa aqui no Google, install SVX Link, nos resultados vai aparecer aqui uma página com instruções para instalar. Inclusive está aqui ela. É uma página que você iria encontrar se fosse procurar por aqui, ó. Então no Google ele já me retornou a página mais facilmente. Tá aqui ela, no GitHub. Então quando eu acesso ela, eu vou encontrar, tem aqui até uma instalação fácil do Ecolink aqui, ó, que ele retornou. Foi um vídeo que eu fiz anteriormente
para ajudar a instalar o Ecolink aí de forma semiautomática. Eu não concluí esse aplicativo aqui, mas ele ele consegue fazer a instalação do Ecolink, ele só não faz a configuração, tá bom? Se vocês quiserem utilizar esse método aí, ele tá no Ecolink, ele tá no YouTube o vídeo, tá bom? Vou fazer aqui, ó, Xlink fácil instalação, porque lá tava em inglês. Tá aqui, ó, Ecolink no Raspberry fácil instalação. Tem ele aqui, já o mesmo vídeo com idioma em inglês. Ok? Então, vindo aqui para instalação manual, para que vocês aprendam o porquê de cada coisa. Quando você clicou naquela página lá das instruções, que foi essa página aqui, ele me abriu esse link aqui. Eu vou fechar os demais para evitar confusão. E aqui, ó, tem as instruções para instalar ele nas diversos sistemas operacionais aqui, ó. No Gentoo, Ubuntu, Fedora, no Debian. O Ubuntu, ele é baseado no Debian, tá? E tem outros aqui, ele inclusive diz aqui, ó, que vamos precisar desses pacotes aqui, ó, lib, gsm, popt, ok? Tem os pacotes aqui que são necessários para que ele rode, e aí clicando em cima de cada um, ele vai dar mais informações a respeito do mesmo. Vocês perceberam que se vocês tiverem dificuldade no idioma, vocês podem utilizar a ferramenta do Google, o Google Translate, e ele vai mostrar que você pega o texto que você tem dúvida. Se você não souber o idioma em que ele está escrito, você marca detectar idioma, seleciona o texto lá na página, por exemplo, essa parte aqui, cola. Aqui eu sei que o texto está em inglês, né? E aí já está marcado em português. Se eu não soubesse o texto, o idioma do texto, eu marco aqui o detectar idioma e deixo o idioma para o qual eu quero que ele traduza. E aí a tradução é automática. Se ele não fizer automaticamente, você clica em traduzir. E aí ele vai identificar o idioma. Ele identificou que é inglês, ó. Já me traduziu, ok? E aí você consegue entender o texto. Se você não quiser usar o Translate, você pode utilizar outros recursos. Por exemplo, eu estou utilizando o Mozilla Firefox, e aqui ele me aparece um link ao lado para que ele traduza a página completa, utilizando o tradutor de site. E tem também, se você tiver o Google Chrome instalado, você, ao acessar um site, ele te pergunta se você quer que ele traduza para o teu idioma, ok? Então são as formas aqui que você pode vencer aí o medo do inglês aí, tá bom? Aqui está traduzindo aqui o site, o GitHub, que nós estamos vendo aqui, ó, no idioma. Na verdade eu já fechei o site, né? Mas é aquela mesma página que agora você vê aqui traduzida. Ok, fechar aqui. E aqui tem informações, como eu já falei. Basicamente é isso. Você vai baixar o arquivo que está lá no GitHub, tá? E você vai descompactar esse arquivo utilizando o comando tar. Já expliquei anteriormente aí, ou não, mas em outros vídeos já expliquei. E aí que você vai entrar na pasta que você descompactou. Ela vai ter um nome, dentro dela vai ter um diretório chamado src, e dentro dele você vai usar o comando mkdir build, que é para criar uma pasta chamada build, mkdir build. Build é compilação. Depois você vai usar o comando cd para entrar nessa pasta e vai utilizar esse comando cmake, ok?
cmake e essas opções. Depois make dock e make install. Depois ldconfig. É isso, tá bom? E aí ele tem aqui, ó, informações específicas de instalação para diferentes distribuições. Então aqui tem o Ubuntu, o Debian e por aí vai. Eu falei para vocês que o Raspberry Pi ele é baseado no Debian, ok? E o Ubuntu é baseado no Debian e o Debian em si, ok? Então eu vou abrir aqui janelas diferentes para ver essas instruções aqui. Ok, de cara ele já me disse que eu tenho que atualizar a lista de repositórios, porque eu vou precisar instalar esses pacotes aqui, ó. Eu vou precisar atualizar a lista de pacotes dos repositórios que estão disponíveis para minha distribuição. Eu vou precisar desses pacotes aqui. Então observe, ó, vou precisar instalar o make. Lembra-se que lá tinha um comando make que nós precisaremos rodar aqui, ó, make, ok? Depois de instalar o SVX Link, nós vamos instalar os sons, que são aqueles áudios que aparecem quando você se conecta a uma estação. Ele vai falar conectado, desconectado. Claro que no idioma inglês, porque o arquivo de som que tem aqui é no idioma inglês, ok? Então, se eu não atualizar o sistema, dificilmente eu vou conseguir instalar esses pacotes aqui, porque ele não reconhece esses pacotes. Ele vai reconhecer a partir do momento que eu atualizar a lista com o comando update. Aqui tem mais um pacote que eu iria precisar, isso para o Ubuntu. Visualizando aqui no Debian, o Debian ele pede para instalar uns pacotes aqui também, ó. Ok, percebam aí que é a mesma coisa. Inclusive é o Debian 7 Wheezy, que é a versão anterior do Raspberry que eu estou utilizando agora, que eu estou utilizando o Raspberry o Jessie, e o anterior era exatamente o Wheezy, tá bom? Então olha só aqui, ó, procedimento para instalar nele. Depois que fizer tudo isso, tem que baixar o arquivo, que aqui é o 13.12, ok? E por aí vai. Então percebam que tem algo em comum aqui. Vamos ver aqui notas específicas para instalar no Raspberry Pi. Ok, então tem aqui umas recomendações que o autor desse post aqui criou, foi exatamente para que você possa utilizar o Raspberry Pi acionando o PTT do rádio pelas portas GPIO. Então olha aqui, ó, tem os passos para configurar o GPIO modo simplex, e aqui o Kilo 9 Delta Whiskey Romeo, Kilo 9 Delta Whiskey Romeo, o Romeo. E aqui, ó, muitos passos aqui, inclusive ele já mencionou aqui, que ele menciona, nós já fizemos. Por exemplo, gravar a imagem no SD card, ok? Tem uma informação aqui que, por exemplo, gravar a imagem no SD card. No vídeo que vocês viram aí, tem como gravar a imagem de duas formas, utilizando o Nubes e gravando a imagem por meio do Win32 Disk Imager, como vocês viram aí, ok? São basicamente essas duas formas. Tem outra forma também, que é utilizando o Berry Boot, ok? O que é Berry Boot? Vou mostrar para vocês aqui. Tem os ISOs dele aqui, Android, Linux. Tá aqui o Berry Boot. O Berry Boot é o seguinte: ele
é parecido com o Nubes. Ele está aqui, o Berry Boot. Eu tenho ele aqui por Pi 0 até o 1. Você coloca no, descompacta ele no cartão de memória e insere no computador, exatamente como foi feito com o Nubes. Lá você escolhe o sistema operacional que quer instalar e ele vai fazer o download e vai instalar o resto, tá bom? Basicamente é isso, porque esse aqui, ó, é pro Pi 0, Pi 1 e aqui o Pi 2 e Pi 3. Então você vê qual é o seu Raspberry e coloca, tá bom? Pro Echolink, ele tá recomendando aqui que você grave a imagem, ou seja, pegue o arquivo ISO e utilize o Win32, tá bom? Até porque quando você vier aqui, ó, na opção expandir arquivo, sistema de arquivos, eu vou acessar aqui para vocês verem. Put, complementando uma informação que já foi passada anteriormente aqui, ó. Permitir aqui. Então, quando você vem aqui no RaspConfig e você vê expandir o sistema de arquivos, olha a mensagem que ele dá. O layout da sua partição não é suportado por esta ferramenta. Aí ele está dizendo, você provavelmente está usando Nubes, ok? Então é melhor, recomendável que você instale com a ferramenta o Win32, onde você pega a imagem ISO e instala no cartão de memória e depois insere lá, tá bom? É o recomendável fazer então para utilizar para instalar o Echolink para ter um resultado melhor, tá bom? Então aí você vê que não é uma coisa assim, você assistir um vídeo e pronto, você tem que assistir com atenção para ir descobrindo ali as coisas. Depois tem aqui, ó, configurar o local, o fuso horário e o teclado, o idioma do teclado. Eu mostrei uma coisa para vocês no vídeo anterior que era um erro, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Eu já corrigi aqui, vou apenas mostrar para vocês como corrigir. Era referente ao idioma do teclado, que eu deixei um idioma que os caracteres ficaram meio estranhos. Então você entra aqui no RaspConfig e vai nas opções de internacionais e vai na configurar local. Onde você configura o local, você vai definir o idioma, o pacote de idiomas utilizado ali para o teu sistema operacional. Aqui eu havia marcado o PT. Deixa eu localizar aqui mais rápido. Usar aqui PageDAO para ir mais rápido. MNNO PTBR aqui, ó. Eu marquei dois idiomas, o ISO e o UTF-8, ok? Aí eu vou marcar OK. Ok, o erro foi aqui no momento em que eu fui selecionar o local padrão para o meu sistema. Eu deixei marcado PTBR. Isso fez com que caracteres com acentuação, C cedilha, ficassem malucos, tá? Você via aqui o C cedilha, ele não ficava assim. Então a correção para isso é você vir aqui em PTBR e marcar PTBR UTF-8, que era inclusive o que estava marcado aqui. Depois dá OK e aí ele vai definir como padrão. Na primeira vez, quando você sair do RaspConfig, ele vai pedir para reiniciar. Na segunda vez ele não pede mais, tá bom? Feito isso, o próximo passo, antes de qualquer coisa, é instalar, na verdade, atualizar
o repositório de pacotes do Raspbian. Nós fazemos isso com o comando apt-get, tá bom? E nós vamos fazer isso já na tela reduzida para ficar mais fácil a visualização de vocês aí. Então eu vou só finalizar aqui o OK. E aí vamos iniciar aqui a atualização. OK. Estamos aqui no terminal. Eu vou utilizar alguns comandos aqui. Vocês já vão aproveitar para aprender um pouquinho mais de comandos em sistemas Unix. Aqui para limpar a tela, eu vou utilizar um comando aqui, clear, para poder ter uma visão melhor do que eu estou fazendo. Então, quando vai ter comandos que eu vou precisar ter privilégios de super usuário, ou seja, é como lá no Windows. O Windows tem um usuário lá, o Pedro, o João, o Paulo, esses ali são usuários normais. E tem o administrador. O administrador é quem geralmente tem permissão para instalar programas, remover aplicativos e fazer uma série de coisas que o usuário normal, o Pedro, o João, não tem permissão de fazer. Aqui no Unix, isso também existe. No Unix, que eu digo, é o Linux, né? Isso também existe. O usuário padrão aqui, que foi dado aqui, foi o usuário pai. Ele tem um privilégio elevado, mas ainda assim ele tem coisas que ele não tem permissão de fazer. Ele tem que pedir permissão para o super usuário, que no caso é o usuário root. Então, para eu mudar de usuário, eu digito o comando sudo su. E aí eu vou a partir de então estar logado como usuário root, tá? Não me interessa fazer isso agora, até porque é perigoso. Se você está como usuário root, você digita comando ali por um acidente, alguma coisa, você pode pôr tudo a perder, tá? Então é recomendável que você, como usuário normal, para obter privilégio de administrador, você digita o comando sudo e depois o comando apt-get update. Esse comando aqui vai fazer a atualização dos pacotes no repositório do Raspbian, ok? No final ele vai fazer uma pergunta para mim assim: se ele encontrar alguma coisa que precisa ser instalada, ele vai dizer assim: tantos megas precisam ser instalados, deseja continuar? Só que aí é o seguinte, às vezes o negócio que é demorado, ele demora, e aí eu vou ficar preso aqui na frente do computador para estar vendo. Então, se eu não estiver aqui, quando eu voltar, ele vai precisar que eu confirme, e até eu confirmar eu posso perder um tempo que vai atrasar mais a coisa. Então, para evitar isso, eu tenho aqui uma opção -y. Opa. Vou colocar aqui a opção -y, ok? Esse y aqui é de yes. Então, se ele fizer alguma pergunta para mim nesse sentido de que ele precisa instalar alguma coisa, ele vai precisar baixar e instalar alguma coisa, ele já vai ter a minha confirmação de que ele pode fazer isso, tá bom? Então, isso aí é apenas para ele fazer a atualização dos repositórios do sistema operacional. Outra coisa, depois que eu fizer a atualização desse sistema operacional, eu vou também precisar fazer o upgrade dele. Por exemplo, sudo, porque é algo que precisa de privilégio, sudo apt, por exemplo, eu vou digitar aqui só apt get update. Ele não vai nem conseguir rodar, ó, porque não foi possível criar acesso exclusivo ao diretório de administração. Ó, é root, ele está perguntando se é root. Eu não sou root, então eu tenho que colocar o comando sudo. Outra coisa é o sudo apt get upgrade. Ok, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar o meu sistema
com as últimas versões dos programas, dos pacotes, de tudo que tem no meu sistema, como se ele fizesse uma atualização do Windows. Aqui é a atualização do Linux, do Raspbian. E da mesma forma eu utilizo essa opção. Só que ainda assim eu vou demorar, porque eu vou ter que esperar fazer o update, depois o upgrade. Quando eu terminar o update, aí eu tenho que vir aqui e dar o comando upgrade, entendeu? Então eu posso tornar isso mais rápido. Primeiro eu faço sudo apt-get update, e aí eu vou fazer a junção de comandos. Eu uso o e comercial duas vezes e sudo apt-get upgrade. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o comando de atualização e depois o comando de atualização dos pacotes, né? Desculpa, ele vai fazer o comando de atualização dos pacotes, da lista de repositórios do sistema, e depois a atualização do sistema em si. E aí confirmo e ele já iniciou. Vejam aí, ele está procurando aí nos servidores aí os pacotes para distribuição que eu estou utilizando, que é o Jesse. Ok, já foi ali a 5%, e aí ele está informando aqui o que ele encontrou em cada pacote aqui, e observe que ele encontra exatamente para a plataforma que eu estou utilizando, que é a ARM. Ok, processador Raspberry mais potente, como Raspberry Pi 3, já vai ter aqui pacote para a versão 64 bits, que roda inclusive o Windows 10 nele. Tá bom? Então vamos aguardar aqui, né, e ver aí o progresso. Bem, aqui ele já se encontra fazendo o upgrade do sistema todo. Já realizou o download dos pacotes e agora ele está finalizando aqui o upgrade. Ele está instalando todos esses módulos aí, inclusive a nova versão do RaspConfig. Precisa ser atualizada aqui, como vocês podem verificar bem mais embaixo, aí onde está escrito 79 pacotes atualizados, 0 novos pacotes instalados, 0 a serem removidos e 0 não atualizados. É preciso baixar 10,5 megas. Então ele está instalando tudo isso aí. Vocês podem ver que está atualizando o LibreOffice também. Verifiquem essa listagem toda aqui. Tem muita coisa aí sendo atualizada. Então seu sistema ele vai estar bem afinadinho para quando com as últimas versões aí dos aplicativos que estão instalados, e quando você precisar de algum deles aí, ele não vai dar algum erro porque tem alguma coisa fora de versão. Ok. Bem, chegou no momento aqui do upgrade, que ele abriu aqui um arquivo com informações importantes aqui que você precisa ler a respeito aí dessas atualizações. Percebam bem aqui do que se fala esse arquivo. Você pode navegar nele usando as setas para cima, para baixo, se você não estiver conseguindo visualizar todo ele, mas
possivelmente ele vai estar todo na tela. Então você lê aí, verifica o que ele está falando aí, tá? É algo a respeito aí da atualização da distribuição, ok? Então após a leitura você sai pressionando a tecla Q no teclado para dar continuidade ao processo, ok? Então aquilo lá era o log das modificações que foram feitas no sistema aí quando o upgrade foi concluído. Ele pergunta mais coisas aqui, na verdade te informa, né, a respeito da atualização do Adobe Flash Player. Então está dizendo aqui que é uma marca registrada dos Estados Unidos e por aí vai. Somente confirma. Agora já está concluindo finalmente. Observe aqui que ele está descompactando aqui o Real VNC Server 5.3.2 sobre 22.607 sobre o 5.3.2 22.164. Então veja o tanto que atualizou a versão da 607 para 614 ou 624, não lembro agora. E o que acontece é o seguinte: o SSL que nós ativamos lá no respconfig, ele permanece, mas porque é ali o acesso padrão, mas o VNC ele vai ser desativado com essa atualização no upgrade. Então nós vamos ter que reativá-lo para continuar tendo acesso em ambiente gráfico lá. Tá, beleza? E a atualização continua. Tá removendo aqui o que não é mais necessário e já instalou os novos pacotes. Ok, então aí ele está configurando aí os pacotes aí inclusive relacionados aí a Python, aí instalando a licença, e ele já está no final dessa instalação. Agora não vai demorar muito mais. Ok, instalação concluída, e agora tem um novo passo a ser feito. O sistema, a lista de repositórios tem lá todos os pacotes atualizados, o sistema está totalmente atualizado e a gente precisa atualizar agora o hardware. Pessoal, isso que eu estou fazendo aqui, você pode, se não tiver paciência, pode ir direto lá para baixar o SVX Link, pode adiantar o vídeo e fazer isso aí, tá? Mas aqui está sendo feito algo que vai dar um desempenho melhor e vai dar uma segurança melhor aí para o teu dispositivo, tá bom? Então paciência é uma virtude, tá? Nós vamos fazer agora a atualização do firmware da placa, tá? E nós vamos fazer utilizando esse comando sudo update _self igual a 0 espaço RPI -update, ok? Antigamente
Para se fazer a atualização do firmware, era necessário fazer um download, descompactar um arquivo e uma série de passos demorados. Hoje a coisa está muito mais evoluída, você consegue fazer isso simplesmente utilizando esse comando e pressiona Enter para ele iniciar o procedimento. Aconteceu algum problema? Ah, tá. Eu vou reiniciar o dispositivo. Na sequência eu volto com esse comando e ele vai demorar um pouquinho, tá bom? E uma dica é que você evite desligar o dispositivo enquanto esse procedimento não tiver sido concluído, sobre pena de você perder o dispositivo, tá? São informações gravadas aí na placa, tá ok? Então eu vou reiniciar e já volto. Ok, o sistema já voltou. Agora eu vou logar novamente. A primeira coisa que eu vou fazer é acessar novamente o respconfig para ativar o VNC que foi desativado pela atualização. Ok, agora eu vou conseguir acessar novamente o VNC. Não precisa reiniciar mais. Agora vamos fazer a atualização do firmware com o comando sudo update _self igual a 0 espaço rpi -update. E é um procedimento que vai demorar um pouquinho também. Envolve o download de pacotes. E se envolve download, está relacionado a duração está relacionado aí com a velocidade da internet. Então percebam aí o download sendo realizado. Tem aí um tempo total aproximado e um tempo decorrente, o tempo desde o início. Você pode acompanhar aí. O total que ele precisa baixar são 51.8 megas, e o que ele já baixou aí foi 1 mega 642 KB. Então algo que vai demorar um pouquinho. A internet realmente não está ajudando aqui. Eu espero que a sua esteja melhor que a minha aqui, hein? Ok, a atualização do firmware foi concluída e já podemos seguir para o próximo passo, que é adicionar o usuário que será responsável por executar o SVX Link, né, e deverá ter o privilégio. Lembrando que estamos seguindo aqui os passos recomendado lá pelo Quilo 9, aquela página que nós vimos no Facebook, o tutorial que ele instrui para acionar a porta, o PTT utilizando as portas GPIO. Então tem um comando para adicionar o usuário, que é esse comando: sudo user add. Ok, é um comando que precisa para adicionar usuários, precisa de privilégio de superusuário. E aí tem aqui uma referência para ele, né? Vai ser o usuário Ecolink, e ele será o responsável. Ele precisará acionar aí o áudio e as portas GPIO, e ele não precisará executar login aí para ver algum erro aqui. Deixa eu descobrir o que foi. Algum erro digitado errado o comando aqui.
Gente, desculpa. Como foi algo importantíssimo que foi feito no sistema, eu vou precisar reiniciá-lo novamente. Então, já voltamos. Ok, já de volta, fazendo o login. Vamos adicionar o usuário. Opa. Aconteceu aqui. Esse traço C é o comentário, para o usuário, né? Ele é um usuário do Ecolink. Esse traço G é o usuário, é o grupo ao qual o usuário pertence. E o traço D é do diretório e tem as opções ali. Entendo porque ele não está executando. Ok, eu executei o comando aqui apenas tirando o comentário. Que o erro provavelmente é essa barra que está aqui. Apenas tirei essa barra. Tirei o comentário aqui. E executei o comando. Agora ele não vai mais instalar porque criar o usuário, porque eu já criei. E o comentário pode facilmente ser adicionado depois, mas não vai fazer diferença, a gente não vai ficar visualizando ele. E agora vamos instalar os pacotes que serão necessários aí para tanto na execução do SVX Link como para a instalação dele, a compilação e a execução dele. Ok, então vamos lá. Possivelmente ele vai demorar e eu estou no final aqui forçando a instalação deles. Também envolve aí o download. Ele está perguntando aí, ó, eu tenho que baixar 37 megabytes. Então ele vai ter que instalar tudo isso aí, ó. Esses aqui são os pacotes. O make já está configurado, ó, já é a versão mais nova, então ele não vai mexer nele. Mas esse aqui, ó, são os pacotes que serão instalados. Quando você instala um pacote, ele puxa outro pacote que depende dele. Então, os pacotes sugeridos aqui, e os pacotes a seguir serão instalados. Todos esses aqui. Eles serão 37 megas. Confirmar com sim. Vamos aguardar a conclusão do download. Esse processo aqui, ele, apesar de ser um download de grande volume, ele não é tão demorado quanto os outros, tá? Vai ter um processo aí onde vamos baixar o SVX Link e ele é bem mais demorado. Então é um procedimento aqui que muita gente desiste porque as pessoas estão acostumadas a ver aquele botão next, next, next
é um negócio que é demorado, tem que ter paciência com download, com internet, e as pessoas acabam desistindo, mas o custo-benefício no final vale a pena. Ok, já está concluindo o processo e nós vamos configurar o Raspberry para que ele limite a voltagem na porta USB. Já finalizando a configuração dos pacotes que foram instalados agora, e agora nós vamos limitar a voltagem nas portas USB. Tem que ter privilégio superusuário, o arquivo, aqui no final do arquivo vamos adicionar uma informação aqui. Aí aqui embaixo tem a legenda aqui. Esse circunflexo aí que tem na frente de cada letra é a tecla Ctrl. Para gravar é Ctrl O. Salva e Ctrl X para sair. Agora vamos editar outro arquivo que tem a ver com os diretórios temporários, e os quais nós vamos são dois passos que tem a ver com a partição swap. Primeira parte é alterar o arquivo novamente, sudo nano. Nano é o editor, pode ser o Vim, ou o Vi, ou o Gedit. Vou utilizar aqui o caminho onde ele está. fstab é o nome do arquivo. fstab que está no diretório, etc. Aqui no final do arquivo eu vou inserir essas informações que está lá no site. Você pode pegar lá. Então aqui sistema de arquivos temporários e os locais deles: vartemp log e svxlink. Salva, sai. Agora vamos desativar as partições swap com o comando sudo swap off all e remover com o comando sudo apt-get remove dph ys swap file. As partições serão removidas. Pergunta se eu quero continuar, confirma
Aguardamos a conclusão. E agora reiniciamos mais uma vez.